Boa noite, Angola. Boa tarde, bom dia, dependendo da hora em que eventualmente estiverem a ver o vídeo. Vai ser importante a gente conversar um bocadinho com vocês, vai ser importante a gente falar. Vai ser sobretudo também importante a gente partilhar algumas ideias. Boa noite, Angola. Vamos permitir hoje sábado de uma forma mais descontraída, de uma forma mais desapaixonada. Vamos conversar, vamos partilhar algumas ideias, vamos sobretudo interagir. Eu sei que muito se espera. Vai ser uma conversa descontraída, onde a gente está aqui não para ensinar. Eu não estou aqui para ensinar. Eu não estou aqui para me colocar num patamar superior a quem quer que seja. Não. O nosso propósito é conversarmos, partilhar ideias, chegar a um ponto em que os nossos amigos percebam que realmente a gente quer partilhar ideias. Vamos partilhar ideias. Bom, vamos começar então a falar assim. Em primeiro lugar, é importante eu esclarecer algumas questões, porque muita gente que não me conhecia, outros que me conheciam, precisam de facto que eu esclareça algumas questões. Vou começar assim, vou começar por aquilo que, para quem não me conhece, vou fazer hoje. Eu sou de uma família que felizmente esteve alguns membros no governo da República de Angola. Eu, como todos vocês, também passei e passo por algumas dificuldades. Mas não é isso que me motiva. O que me motiva neste momento é estarmos juntos, partilhar essas ideias que agora se seguem. Sejamos. Em primeiro lugar, nós todos fomos, na família, do MPLA. Fomos do MPLA enquanto instituição. Enquanto uma instituição que passava uma mensagem positiva ao longo dos anos. Um MPLA que apregoava uma política tremenda, em que dizia que alfabetizar a população era uma coisa tremenda. Isto nos anos passados. Todos nós acreditamos nisso e fomos. Mas chega uma altura que é preciso a gente avaliar e ver se de facto isso está-nos a fulfill, se nos está a preencher todas as nossas necessidades. Infelizmente o MPLA ficou desvirtuado e começou-se a desvirtuar, mas não sou eu que estou a dizer isso. Não sou eu que estou a dizer isso. Está a ser comprovado pelo próprio MPLA hoje, que está ao fazer algumas investigações e descobre, ele mesmo, o MPLA, descobre que no seu seio andaram ao longo desses anos todos a desvirtuar a coisa. Não sou eu que o digo. São as próprias estruturas do MPLA que estão hoje a confirmar o que a gente diz aqui. Meus amigos, meus companheiros, eu preciso de partilhar com vocês este pensamento. A questão é que o MPLA faz acreditar a todos nós que quem pensar diferente é inimigo da nação, é inimigo do país. Esquece o MPLA que o Estado como tal são vocês, sou eu, somos todos nós. Nós somos o Estado. Não é o MPLA, não é o partido A, B, C ou D. Não. Somos todos nós. E nós precisamos de perceber isso e interiorizar isso. Isto é que é importante. Reparem,
Reparem, vamos pensar assim. Em 1994, sobretudo, e eu preciso de vos chamar a atenção a isso, para perceberem onde começa o fenômeno que traz os problemas todos. Em 1994, se vocês forem fazer um histórico, quem em 1994, aí em Angola, tinha uma fortuna avaliada em 10 milhões de dólares? Quem? Vai ser difícil vocês mostrarem um que com seu esforço, seu trabalho, tivesse uma fortuna de 10 milhões de dólares. Só estou a falar de 10 milhões de dólares. Porque para muitas dessa gente, 10 milhões de dólares são trocados. Pensem assim, em 1994, dificilmente alguém tinha 10 milhões de dólares. 2002, provavelmente alguns já tinham isto. 2012, 2014, alguns já tinham 100 milhões. Estou a falar no intervalo de 20 anos. É importante que nós percebamos que o MPLA tem agora de fazer um investimento tremendo na compra de passados. O que é isso? Comprar passados é você comprar um passado, uma história que justifique a tua fortuna, que justifique o dinheiro que você tem, o dinheiro que você ostenta. Percebes? Porque se tu vais dizer assim, não, eu tenho 10 milhões, eu tenho 100 milhões de dólares, eu trabalhei toda a minha vida, ou eu herdei uma herança do meu avô, do meu bisavô, não pode. Porque se em 1994 você não tinha, você tinha que estar ao nível dos homens como esses grandes investidores, esses grandes criadores, a nível do mar, do Alibaba ou do Facebook, whatever. Você tinha que estar a este nível. Portanto, meus amigos, é importante que a gente perceba que vai ser necessário o MPLA investir na compra de passado para justificar as suas fortunas. Digo, não o MPLA como tal, porque eu sou do MPLA enquanto instituição e não por causa dos palhaços que estão lá hoje. Esses palhaços estão a desvirtuar os valores que o MPLA pregoava. Chega uma altura que nós temos que dizer basta. Tenho muita família em Angola ainda, tenho filhos, tenho netos, pais, mas eu não posso pensar só em mim, nem nos meus filhos, tenho que pensar nos meus netos, que Angola eu vou querer para eles. Eu digo assim, um dos meus maiores sonhos, em termos de educação, vamos dividir a nossa intervenção, a nossa conversa hoje, sectorialmente, já que dizem que a gente só critica e não apresenta soluções. Eu sou daqueles que, ao falar para as pessoas, eu não falo de problemas. Eu gosto de apresentar soluções para os problemas. Será que a minha solução é a melhor ou a pior? Não. É a minha opinião. Não é nem maior, nem menor, não é melhor, nem é pior. É a minha opinião. É o meu ato de cidadania partilhar ideias. Vamos por setores. Educação. Vamos falar de educação. Hoje de uma forma mais descontraída, hoje é sábado. Descontraída. Vamos falar de educação. Bom, meus amigos, projeto de educação para mim. Primeiro, Angola tem e deve estruturar a pirâmide da seguinte maneira. No ensino de base, portanto, a iniciação até a oitava classe, os salários mais altos para os professores, os salários mais altos
para os professores têm e devem ser neste nível. Por quê? Porque se você investir no ensino de base com os melhores professores, pagando os salários mais altos, você tem menos esforços para o ensino médio e o ensino superior. Eu estou cansado de aqui nas redes sociais ver indivíduos que estão vestidos com uma beca. Entretanto, se eventualmente pedis para eles fazerem uma redação que tenha pelo menos 2 páginas, que é para não dizer já uma página, se lhe pedir para fazer uma redação, eu não quero concluir a frase porque vocês sabem perfeitamente qual o fim disso. Vamos investir na educação, primeiro, os melhores salários para os professores. Eventualmente, se os professores tiverem a sair do seu núcleo citadino e tiverem de ir para o interior das províncias ou whatever, pagar um subsídio de deslocação, melhores condições para fora, que é para poder incentivar o professor ele mesmo a abraçar a ida lá para fora. E eu prefiro professores com formação acadêmica para tal, com não necessariamente PhD, mas poderia ser, com doutoramento ou mestrado, para darem aulas até a 4ª classe. Porque têm até a 4ª classe a criança formatada, educada, ler, escrever, raciocinar. A partir da 4ª classe, conseguir fazer uma redação na 4ª classe, porque vocês têm que perceber uma coisa, uma criança que seja capaz de fazer uma redação, ela está a puxar pelo seu intelecto, ela está a pensar por si. É isso que falta a Angola, na sua generalidade. Eu não falo por nós que temos as condições de estar aqui hoje a conversar, a trocar essas ideias, 150 mil pessoas a falarmos aqui. Não, não é isso. Eu estou a falar geral, no geral. O angolano tem que ter a capacidade de raciocinar, preparar o seu intelecto desde o berço. Ok? Vamos subir um bocadinho. Ainda na senda da educação. Se vocês notarem, repararem bem, neste momento, um professor titular de uma universidade em Angola está lá. Quantos professores titulares nas universidades de Angola têm eles um livro publicado? Começa o problema aí, no meu entender. Então vamos formar primeiro as crianças, que é para todos estes que quando chegarem lá mais para frente puderem ter também eles uma palavra a dizer. Educação. Vou então estruturar a forma de educação. No ensino de base, um horário único. Das 8 às 17 horas. Horário único. O Ministério da Educação tem de ser capaz de colocar as crianças num horário único. Das 8 às 17 horas. Como? Subdividindo as intervenções das crianças em dois períodos. As crianças que forem no período da manhã, das 8 às 12 ou das 8 às 13 horas, têm aulas. Das 13 às 14 vão ter o almoço, todos eles vão ter o almoço. Das 14 às 17 têm elas atividades extracurriculares. E o inverso, para aqueles que de manhã têm atividades extracurriculares, de tarde têm as aulas. O que é que isso faz? Retira das ruas, retira do descaminho as crianças. Isso é execuível? É. A alimentação tem de ser providenciada a essas crianças. O Ministério da Educação
articulado com vários outros órgãos ministeriais aí em Angola, podem perfeitamente, isto é perfeitamente execuível, aproveitarem, já que têm um montão, entre aspas, de excedentes alimentares que se estragam, criar uma plataforma que provê essas crianças a receberem alguns subsídios alimentares. O Estado tem que garantir a alimentação escolar. A merenda escolar tem de ser funcional. Tem de ter um instituto com capacidade organizacional de providenciar isso para as crianças. Tem de ser possível. E é possível. Uma peça de fruta, lanchezinho, almoço básico, tem de ter. Porque se a criança estiver alimentada, o seu coeficiente de inteligência é potenciado. Se você providenciar a criança com vitamina K, vitamina B, B12, B6, P1, vitamina C, as crianças desenvolvem o seu intelecto. Isso é importante. É execuível? É. No meu entendimento, é. Relativamente ainda às crianças, vou pular para o setor da saúde. Mas relativamente às crianças, saúde, crianças. As crianças em Angola, e o Ministério da Saúde, e o governo de Angola, que me perdoem, mas isso é verdade. A criança dos 0 aos 12 anos em Angola não pode nem deve pagar por consultas. Tem de ser gratuito. O governo tem que garantir isso para as crianças. É execuível? É. O Ministério, as crianças em qualquer clínica, se for uma consulta só como tal, uma consulta simples, o governo paga. O governo tem de subsidiar isso. Se for para um hospital público, obviamente é público e não tem de pagar. Mas se for para uma clínica e for uma consulta apenas, o governo subvenciona. Se tiver que sofrer uma intervenção cirúrgica, coisa parecida, a clínica, por ser uma criança, a clínica fica com ônus de 50% e o Estado angolano paga os outros 50%. Dos 0 aos 12 anos. Isso retira o peso à população que já não tem dinheiro a honrar com um sistema de saúde débil que o Estado até hoje nos providenciou. Mas se o Estado honrar com isso, as crianças estão bem. Passando um bocadinho na saúde, se esse apoio for dado aos séniores, 65 anos, idem aspas. Dos 0 aos 12, 65 séniores, é possível. É possível, é perfeitamente possível. Usem vários recursos que podem ser derivados do IVA, onde, sócio, usa. É possível. É possível oferecer ao angolano uma vida melhor, sem utopias. É. Tanto é que para construir uma clínica dentária, uma biblioteca, os fundos aparecem. Nós temos que pensar várias formas da gente passar por isso. Bom, esta era a minha intervenção relativamente à educação e à saúde no âmbito das crianças. Já que nos pedem soluções, aí está. Vou agora vos dar um exemplo de uma má gestão. Vocês estão a ver o governador de Malange. O governador de Malange já fez uma intervenção, todos vocês sabem, eu não vou repetir, onde ele demonstrou claramente ser mais um que não sabe o que diz. Quatacanaua, eu se fosse o Quatacanaua, ontem, não é hoje, ontem eu tinha entregue a minha renúncia, só se eu ia para casa, eu não estou preparado para isso, vou para casa. Reparem, quando você pergunta a alguém o que é que você já fez por esse país, ele arroga-se no direito de perguntar o que é que você já fez por esse país. Se essa pergunta tivesse sido feita a mim, eu diria assim, notem, eu em Angola fui professor de matemática
tenho aqui de certeza absoluta muitos alunos aí a verem o vídeo. Eu em Angola tenho vários indivíduos pelos quais eu fui responsável por aprenderem a ler e a escrever. Eu, dizendo isso, quero passar... Que ideia quero passar? Eu quero passar a ideia que quando você é capaz de, ao teu nível, ajudar que alguém desenvolva o seu intelecto, a aprender a ler e a escrever, a desenvolver... Eu tenho alunos que inclusive estão hoje em órgãos de direção em vários ministérios, um deles no Ministério das Finanças. Mas isso é uma parte, não vem para aqui chamar. Eu quero dizer que nós, a nosso nível, podemos ajudar Angola. E ele não pode perguntar a alguém o que é que você já fez. Eu lhe diria o seguinte: com o dinheiro que o senhor recebe para fazer isso, eu tinha feito, de certeza absoluta, jamais em condições algumas eu teria feito pior que o senhor. Dizendo que eu não teria feito pior, obviamente vocês sabem o que é que eu estou a dizer. As pessoas têm que perceber o seguinte: ser escrutinado, ser questionado é um direito que nos cabe enquanto cidadãos. Questionar não é um favor. O Angola não é uma pertença do MPLA. Angola não é uma pertença dos dirigentes do MPLA, da Casa CE, do Prajá, do Pajoca, do PRS, do Rai que o Esparta. Não. Angola é uma pertença tua, é uma pertença minha, é uma pertença nossa. E essas pessoas, esses indivíduos que estão aí em órgãos de soberania hoje, os indivíduos vão passar. As instituições têm e vão ficar. Eu não posso deixar de partilhar as minhas ideias porque um dos meus familiares, um dos meus filhos, um dos meus sobrinhos vem ter comigo e diz assim: não, tio, não fala disso, senão as minhas portas vão se fechar. What? What? Nós temos que perceber que você tem que entender que Angola é tua, é minha, é nossa. Vocês pensem comigo. Qual é a diferença que eu do João Lourenço para mim? A diferença é que o João Lourenço foi cabeça de lista do MPLA, ganhou as eleições, e eu não vou questionar a legitimidade, porque aí seria um tema para um outro vídeo. Eu não vou questionar isso. Vamos aos factos. Ganhou as eleições, o partido MPLA ganhou as eleições, e em consequência do facto dele ser o primeiro cabeça de lista, ficou presidente da República. Período, ponto. Essa é a diferença dele, para mim, é a diferença dele para qualquer um de vocês que estão aí a ver o vídeo. Essa é a única diferença. Ele não é mais do que eu. Ele quando nasceu, nasceu na mesma terra que eu. Se eventualmente nasceu em Angola como eu, nasceu na mesma terra do que eu, com os mesmos direitos e deveres. Hoje é presidente, amanhã poderá não ser. Não faz dele mais importante do que eu, não faz dele mais importante do que você, ao ponto dele se sentir no direito de não poder ser questionado. Você pensem assim: o problema em Angola não está no MPLA só. O problema em Angola está em você. Você é o problema. Quando você pensa que falar, que partilhar ideias que sejam contrárias àquilo que de tudo o MPLA quer se esconder, faz de quem te vem apresentar as questões, faz dele teu adversário, teu inimigo. Então o problema é você.
Você é angolano que vê que tem problemas mesmo ali na tua casa, que tem problemas porque você tem o que comer e quando abre a porta o teu vizinho lá, o filho dele, está com fome. O problema é você. O problema não é só o MPLA, o problema também é você, que tem que perceber que a tua dimensão você tem de se fazer ouvir e não pode dizer assim, ah não, fulano não fala, não faz isso, senão vão me fechar as portas. Pô, eu não vou falar, nem vou usar nenhuma palavra obscena, porque eu prometi aos meus filhos, aos meus netos, que hoje não vou me chatear. Vou conversar, até porque hoje é sábado. Não vou me chatear. Mas apetece dizer isso, e eu tenho de dizer. Eu não quero que você, angolano, deixe de perceber a tua real dimensão, o teu real valor. Porque é isso que lhes convém, que você pense que ser do MPLA é emprego. Porra. As coisas tomaram proporções tais que se você apresenta um facto sério e diz assim, meu amigo, desculpa, mas vamos analisar a coisa e dar nomes aos bois. Você, criador de galinha, você, angolano, você, criador de galinhas, você tinha 50 galinhas, deixaste as galinhas ao cuidado de um cão. Esse cão, afinal era um lobo. Você pensou que fosse um pastor alemão, era um lobo. Comeu 40 galinhas. Ficaram 10. Você amanhã vai pegar nessas 10 galinhas, o pastor alemão, que no caso o lobo, vai dizer, epá, meu irmão, eu já mudei, ele tinha fome, mas deixa estar, vou cuidar das galinhas, dessa vez vou cuidar bem. Eu não vou concluir a frase porque vocês são inteligentes o suficiente para perceber o que eu estou a dizer. Não vou concluir a frase por respeito à vossa inteligência. Nós somos e devemos cobrar do MPLA, das instituições, respeito por nós. Perdão, se eu fosse o MPLA, se eu fosse presidente do MPLA, vamos falar de forma utópica. Gostam de utopias? Vamos então ser utópicos agora. Vamos falar de utopia. Esse filho da caixa, a quem eu carinhosamente chamo de filho da caixa, a.k.a. mimoso, eu, se fosse presidente do MPLA, eu diria assim, bom, o anterior gajo que esteve aqui, porra, nós governamos esse país há 45 anos. O que é que nós oferecemos a esse povo? Uma paz de uma guerra que nós mesmo é que provocamos, porque nós declaramos a independência, a revelia dos acordos de Alvor, fizemos com que os outros também se rebelassem porque se sentiram no direito de querer eles também ser poder. Porra, nós criamos estes problemas, meu. Nas próximas eleições, epá, MPLA, vamos só dar um break, deixa esses gajos também lutarem aí. Estamos a falar de forma utópica, vocês sabem que isso não é assim. Não será assim. Mas é assim que a gente tem que colocar a frase. É assim que a gente tem que colocar a frase. É assim que você, angolano, tem que perceber. Um país sério, esse governo todo, depois dos escândalos todos de roubalheira que eles próprios denunciaram, e o angolano ainda vem me pedir, não fala sobre isso, porque senão vão me fechar as portas. Dá! Mas vocês estão mesmo bem? Vocês estão mesmo bem? Camaradas, este é o momento de vocês perceberem a dimensão do filme.
Pensem só em escândalos menores, em países maiores, em termos de dimensão democrática. Escândalos menores, em países maiores, em termos de dimensão democrática. Há muito tempo o governo todo já tinha se demitido. E vocês têm que perceber que isso é verdade. Eu não estou a fazer um ataque pessoal. Eu não estou a fazer um ataque pessoal. Não. Eu estou, de facto, a partilhar com vocês a minha indignação, o meu ponto de vista. Pensem comigo. Em 1992, a gente votou de uma forma bipolar. Em 92, você votou ou votava na UNITA ou votava no MPLA, de acordo com o amor que você tinha no coração. Porque os outros todos os partidos que apareceram aí, o PLD, o PDPA, aquele lá do André Milton Quilandomoco, sei lá, esses partidecos, como ousou chamar o falecido Jonas Savimbi, chamou os gajos de partidecos. Bom, naquela altura nós voltamos de forma bipolar. Aí eu não conto muito o nosso voto, esquece. Esquece. O exemplo onde eu quero chegar é o seguinte: você se tropeça numa pedra, você é um gajo distraído, é para pô, bateste numa pedra, caíste, porra, é distraído. Se você tropeça de novo na mesma pedra, você bateu na mesma pedra, caiu de novo, então vão dizer, ei, pô, você não viu, não sabia que essa pedra estava aí, como é que você tropeçou de novo? Pô, fica um gajo mais atento, você é palhaço ou quê? Pronto. Daí para frente, se você tropeça mais de uma terceira vez na mesma pedra, meus irmãos, vocês têm que me dizer qual é o adjetivo. Agora eu vou vos dar porque que eu dei esse exemplo, vou explicar. Pensem comigo. 2008, 2012, 2017. Primeira, segunda, terceira. Viram o exemplo da pedra? Viram, né? Pronto. Vocês façam a vossa leitura. O angolano não pode pensar que um administrador municipal do... Eu não vou dizer um município, pode ser qualquer um. Bocoio, por exemplo. Não tenho nada contra o administrador municipal do Bocoio, sou eu um exemplo. Não tem nada a ver, nem sei, eu nem conheço o cidadão ou a cidadã, nem sei. Mas pronto, escolhi esse município. Esse cidadão é um servidor público. É um servidor público. Ele não está ali naquele lugar para fazer favor a ninguém. Ele é um servidor público. E você, angolano, tem que perceber que todos esses indivíduos no governo são servidores públicos. Estão para te servir. Você, quando vê um ministro, você se encolhe. O seu ministro... ele é servidor público. Ele está num lugar, hoje, que amanhã, pelas tuas valências, pelas tuas competências, você poderá eventualmente também estar. Quando ele nasceu, ele não nasceu ministro, ele não nasceu governador, não nasceu administrador. Nem esses generais, eles nasceram generais. Para ser general, no meu entendimento, primeiro foram soldados. Em condições normais. Porque eu conheço histórias de muitos gajos aí que são generais, mas que não passaram por soldados. Aqui, de certeza absoluta, que tem indivíduos com a mesma idade que eu ou maior, que sabem quem foi Mariano Pucco. Pô, o Mariano Pucco chegou a comissário
provincial. A falta de quadros em Angola é uma coisa tão brutal que todos os seus filhos formados, que têm muito a oferecer a esse país, preferem, de facto, abraçar outros voos, outros rumos. Vocês não podem, e como muitos ousaram dizer, em condições normais tu devia estar aqui. Sócios, eu estive aí até 2015. Eu fiquei aí, estive aí até 2015. E não é normal, para aquilo que eram os meus objetivos de vida, para aquilo que era olhar para os meus filhos e perceber o que essa sociedade tinha para os oferecer, não era normal. Mas não me tira o direito também de, apesar dos meus outros ter filhos ainda aí em Angola, netos aí em Angola, os meus filhos estão casados, sócios, não me tira o direito de querer que eles pelo menos tenham uma Angola melhor. Isto é um dever meu. Partilhar com vocês não faz de mim superior a vocês, faz de mim mais um de vocês. Eu estou com os comentários desligados, eu não vejo os comentários, por isso não faço reações, não tenho reações nenhumas relativamente aos vossos pronunciamentos, não tenho, para não me distrair com estar a ler comentários. Por isso, se eventualmente vocês notarem que eu não reajo, é por isso mesmo. É fundamental que a gente esteja focado no cerne da questão. O angolano hoje, o cerne da questão é o angolano perceber que nós somos maior que as instituições que estão aí. Nós somos maior que essas instituições todas. Eu hoje não vou abordar o tema da semana passada, onde eu chamei a atenção, só vou dar uma chegazinha, chamei a atenção da necessidade daqueles dois partidos políticos, que nem na verdade são dois partidos políticos, eu falo na verdade a necessidade da oposição como tal em Angola mostrar o seu carinho por Angola. A oposição tem de mostrar que de facto está com os angolanos. A oposição tem que de facto dizer assim: epá, fulano, vem cá, vem, vamos conversar. Aquele grande pensólogo chinês, Confúcio, no livro A Arte da Guerra, dizia que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Confúcio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu acrescento: tem de ser meu amigo. Tem de ser meu amigo. Neste caso não são inimigos. Neste caso são adversários políticos. Esta é a diferença que nós temos de introduzir em Angola. Você pensar diferente não é inimigo. Você pensar diferente são adversários políticos. Eu fiz essa adaptação ao Confúcio porque o Confúcio falava em inimigo. Mas nós temos que trazer para adversários políticos. O angolano tem que perceber que tem de fazer plano. Você é angolano, jovem angolano, que vive numa casa de renda, diz assim: epá, eu estou a viver numa casa de renda, eu quero pelo menos que alguém me dê a oportunidade de ter um emprego e uma casa para morar, que me dê a possibilidade de eu comprar, que seja de renda resolúvel ou whatever.
Percebem? Você angolano tem esses planos. E você diz assim, porra, eu vou ficar aqui à espera de ver quem é desses partidos políticos aí que vai me prometer fazer isso. Você tem 4 ou 5 anos de acordo com a nossa legislação. Você vota em consciência ao partido que te prometeu ter a casa e o emprego. Independentemente de que cor política é, você vai por causa dos teus interesses. Estás a perceber bem, angolano? Epá, o partido X disse vou ter emprego, vou ter casa, vou votar nesse gajo. 5 anos depois, se você não teve nem a casa, nem o emprego, nem tem sonho de ter, em condições normais, você parte para outra. Vota no outro partido, num outro que te promete até você acertar. É assim. Você não vota por amor, aqui não existe. Quem vota por amor são os membros desse partido. Está a entender? Nós não somos membros. Nós somos angolanos, somos cidadãos e que temos a possibilidade de, para as nossas vidas, escolher quem nos ofereça os objetivos que nós traçamos para a nossa vida. Eu dei o exemplo da casa, do emprego. Podia ter dado outros exemplos. Há quem quer pintar a casa. O meu objetivo é pintar a minha casa em 5 anos. Quem chega aí e diz assim, olha, eu vou construir uma fábrica de tintas, você vai ser capaz de pintar a tua casa. 5 anos depois, fábrica de tinta, nhete. Casa pintada, nhete. Você vota no outro. A política é como um casamento, tem de ser 2 lados. Percebem? Você dá amor, você recebe amor. Você dá carinho, você recebe carinho. Se você estiver num determinado relacionamento onde um lado apenas dá, isto não é um relacionamento saudável. Você termina o teu relacionamento, parte para outra. É assim mesmo que é, parte para outra. Obviamente que não vais colocar na tua vida novamente um novo homem ou uma nova mulher, sem de facto primeiro analisar se esse novo homem ou essa nova mulher vai te trazer, vai agregar para a tua vida mais valor. Isto é óbvio, meus camaradas. Isto é óbvio, meus companheiros. Não é assim. Nós não somos pertença de partido nenhum, de Casa CE, de Prajá, de Pajoca, de UNITA, de MPLA, não. Neste momento, todos os partidos políticos, para mim, podem ser governo. Todos, menos o MPLA. Por quê? Por questões objetivas, por questões subjetivas, por factos concretos, e aqui não há o que escamotear. O MPLA teve a sua oportunidade, governou durante 45 anos. 45 anos! E você não é capaz, ou melhor, só agora, depois de 45 anos, é que do outro lado da estrada, lá no Prenda, estão a dar boda porque está a sair água. Dizem só se um gajo não tem que respirar fundo. Eu não digo que nada não foi feito. Não digo, nem posso dizer que tudo foi mal feito. Não digo isso. O que eu digo é que tudo poderia ter sido feito melhor. Tudo poderia eventualmente ter sido feito mais célere se houvesse vontade política, se houvesse discernimento, se houvesse quilunge, ngunzo. Está a entender, angolano? Está a entender, angolano? Se você é capaz de trimar, para quem não entende questões de engenharia, trimar em engenharia terrenos,
fazer aligeamento de terras, movimentação de terras. Trimar, basicamente é isto. Trimar as encostas do Miramar para poder fazer uma estrutura de betão que segurasse a casa do chefe. Vocês lembram disso? Trimaram aquela toda a estrutura do Miramar, onde estava a antena. Trimaram aquela parte toda das barrocas do Miramar. Fizeram alijamento de terras. Construíram ali um forte só para assegurar que a casa do chefe ficasse lá para sempre. Mas ali no Kazenga, na Rua do Patrício, piscina é piscina, mosquito é mosquito. Então isso é falta de vontade política. É só você olhar ao redor do teu umbigo e pensar que o teu umbigo é maior que do João, do Francisco, do José. Não. Aquilo é um cargo. Olha, hoje o camarada está lá refugiado em Barcelona. Para quê? Tanta coisa. Agora está lá em Barcelona. A casa do Miramar, nem ele, nem o avô dele, nem ninguém está lá a usufruir. Isso é normal. Qual filho dele está a viver lá? E vocês me digam ainda, qual filho do talagajo que está em Barcelona está a usufruir da casa no Miramar? Quem? Não podem ser maiores que o ideal, que as ideias. O material vai. As ideias ficam, prevalecem. Eu uma vez escrevi e publiquei, é público na minha página do Facebook. Eu vou partilhar aqui. Nesta página. Vou partilhar aqui. Eu dizia, como era que José Eduardo dos Santos, a.k.a. Talagajo, Alibaba, queria ser recordado? Que legado José Eduardo dos Santos quis deixar para os seus filhos, netos, bisnetos? Como queria ser recordado? A gente aqui fala de Ngola, Quiloanja, Quilamba, que é samba. A gente fala de Quique. Não é esse Quique aí não, é Quique, rei. A gente fala dessa gente pelos seus feitos. Infelizmente a história não narra os seus feitos como devia, é um facto, mas temos os seus feitos aí. José Eduardo dos Santos, nesse momento, se eu pedir a algum historiador ou pedir a algum amigo que escreva sobre ele, as opiniões serão unânimes. E eu pergunto, independentemente de qual seja a tua resposta, se sim ou não, por quê? Se eu peço a alguém para escrever a trajetória política ou governativa de José Eduardo dos Santos, vamos obter um respaldo unânime? Sim ou não? Por quê? Está em ti, angolano. Está em mim, angolano. Escrever com letras de ouro uma nova Angola, sem medo das instituições. Porque, já disse, as instituições passam. Você, angolano, fica. João Lourenço em 2022, MPLA em 2022, têm de rir. Eu não digo mais vão ou vai. No caso, a dupla vão rir. Se for um, ponham isso no singular. Vai. O MPLA vai rir. O João Lourenço
vai rir. João Lourenço há de rir. MPLA há de rir. Eles assim é que nós temos que fazer Angola acontecer. O caminho faz-se passo a passo. Apenas um passo. E nós estamos aqui ao nosso nível para partilhar com vocês factos que nos levam a acreditar que nós poderemos ter uma Angola melhor. Meus amigos, eu não quero que vocês pensem que estão sozinhos. Nem eu estou sozinho. Eu conto com o apoio de muitos de vós, com os vossos subsídios, as vossas mensagens de carinho, as vossas críticas. Eu conto com o apoio de todos vocês para que a gente possa disseminar as nossas ideias, para que a gente possa partilhar as nossas ideias, para que a gente possa, de facto, atingir um desiderato maior, que é uma Angola melhor para ti, para os teus que virão, para mim, para nós. Angola merece, meus companheiros, Angola merece. E quando eu chamo a atenção que você não tem que ficar preocupado com o dinheiro que roubaram, é real, não vale a pena te preocupar com o dinheiro que esses palhaços roubaram, esquece. Angola tem potencial para isso e muito mais. Mesmo depois de 500 anos de colonização, Angola continua a ter minerais inexplorados. Não temos um mapa de cartografia feito onde ateste verdadeiramente cada quilômetro quadrado do que a gente tem no subsolo. Senão a gente punha as mãos na cabeça. É muito. O que eu peço hoje, e vai ser o tema do próximo vídeo, a próxima semana, se me permitirem, vai ser a explicação de como a gente desenvolve o país de forma econômica. Hoje não falei de economia, vou falar no próximo vídeo. E vou-vos já dar uma ideia e vocês podem preparar críticas para depois desenvolvermos. Nós temos prioridade número 1, ligar os 3 caminhos de ferro. Os 3 caminhos de ferro têm que ser ligados no sentido norte-sul. Os caminhos de ferro que a gente tem oeste-este têm de ser interligados. E quando você interligar os caminhos de ferro, meus amigos, quando você interligar os 3 caminhos de ferro, Luanda, Lubito e Namibe, quando você for capaz de interligar esses caminhos de ferro e fazer com que o caminho de ferro passe por Luanda e vai parar até lá em cima no Soio, mais um bocadinho acima no Mbaza Congo, ou mais um bocadinho em cima lá próximo da foz do rio Zaire, aí, meu irmão, Angola tem condições de se desenvolver, porque todo o escoamento de produtos não vai estar dependente das estradas. A celeridade, a segurança que os caminhos de ferro conferem, estrada alguma confere. A quantidade de carga a transportar de um ponto ao outro, o desenvolvimento que o caminho de ferro cria ao longo do seu percurso, isto não é execuível. Nós vamos discutir isso no próximo vídeo. Estamos aqui com ideias, falar de forma temática. Hoje falei das crianças, educação e saúde. Passei e falei do MPLA e da consciencialização que o angolano tem de ter relativamente ao que é uma instituição e os seus direitos perante a instituição. A não subalternização do angolano como tal diante de qualquer instituição. A não subalternização do MPLA diante de qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja ele quem for, que hoje pode ser titular do Poder Executivo e amanhã não o ser. Assim o é. Meus amigos, quase 1 hora de intervenção.
Eu não vou me alongar mais. Tenho que respeitar outros compromissos e nós hoje é um sábado puxado, há várias intervenções hoje. Eu não quero estar a monopolizar. Vamos estar mais vezes juntos, meus companheiros. Espero do fundo do coração poder ler os vossos comentários, críticas e tudo mais. Estamos juntos, meus companheiros. Que Deus abençoe Angola. Que Deus nos abençoe a todos. Façamos acontecer a nacionalidade e digamos todos em uníssono: Angola acorda. Afinal aqui, Lambula sabe costuletas. Querem e nos fizeram acreditar que Lambula sabia costuletas. A gente está a comer uma boa lambula e eles a nos dizendo: isso é uma grande costuleta. Lambula aqui sabe costuletas, meus companheiros. Angola acorda. Estamos juntos mais uma vez. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos estar juntos. Um abraço a todos. Bem-haja. Abraços.